Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, minha gente, boa noite. Estamos começando mais um Atualidades Pampa. Hoje, como vocês já perceberam, um pouquinho diferente. Mas melhor? Claro que melhor. Não, talvez pior. Faltam as meninas. Elas estão de volta na segunda-feira. Mas hoje o programa ficou com os meninos e uma convidada especial que eu vou apresentar para vocês já já. Lembrando que você participa do nosso programa, é bem simples. O e-mail atualidades@pampa.com.br ou então nosso WhatsApp que você vai ver no rodapé e dá a sua opinião. Participa do nosso programa. São muitos assuntos a abordar hoje. Sexta-feira não tem sessão no STF. O ministro Gilmar Mendes dando entrevista, o ministro Toffoli fazendo palestra, participando de encontros. Aqui em Porto Alegre, uma decisão interessante. Vamos ter restaurantes, bares e pubs autorizados a funcionar durante toda a noite. São alguns dos temas que a gente vai abordar no programa de hoje. Como sempre, a nossa bancada masculina continua a mesma. Hoje, Carla e Magda ausentes. Repito, segunda-feira elas estão de volta, mas não deixei vocês ser uma personagem feminina. Muita gente manda mensagem para a Rádio Pampa e pergunta, poxa, mas de quem é essa voz maravilhosa do noticiário? De quem é essa voz maravilhosa das notícias? E aí, eu trouxe a voz maravilhosa para vocês conhecerem. Ela mesma, a nossa querida Ellen Dornelles, jornalista com pós-graduação em produção de televisão, é uma das profissionais que nós temos na Rádio Pampa, que faz a audiência da Rádio Pampa crescer mês a mês, e hoje ela faz uma participação especialíssima no nosso programa. Então hoje vocês vão conhecer a dona da voz, a jornalista Ellen Dornelles. Que honra recebê-la, Ellen. Boa noite. Eu estou muito feliz. Boa noite, Vitorino. Boa noite, Marney. Boa noite também ao Chicão, ao Russo, a todos. É um prazer estar nessa bancada. Essa bancada que já faz parte da história do nosso Rio Grande do Sul. É uma honra, na verdade, para mim. Olha, eu tenho certeza, vocês viram pela voz, já deu para identificar, né? A voz padrão, a nossa voz de locução de notícias da Rádio Pampa. A Rádio Pampa que tem como uma das suas estrelas nosso Marney Barcelos, que está lá na ponta esquerda. Boa noite, Marney Barcelos, tudo bem? O senhor vai deixar eu falar? Não, eu tô lhe passando a palavra. É bom o senhor aproveitar, viu? Porque segundo as meninas estão de volta. Boa noite a todos vocês. A Ellen trabalha conosco aí há tanto tempo, um ano, já vai fazer um ano, uma voz muito conhecida em Porto Alegre, dona de uma profunda capacidade, dona de colocações excelentes ao microfone da Rádio Pampa. Ela é muito bem-vinda à nossa bancada. Vai dar ciúme. Vai dar ciúme. Mas isso é bom. O ciúmes provoca inquietação e a inquietação traz o avanço e o progresso. Eu me somo a todas as homenagens feitas à nossa nova partícipe, dizendo o seguinte, que a sua voz está à altura da figura que se apresenta. Há uma homogeneidade. Não, mas o que é, Mani? Mas de cara, na minha manifestação, já estou sendo censurado na para começar, o senhor foi mal educado, deveria ter esperado lhe dar o boa noite, porque a apresentação comigo é padrão, obedece a um padrão. Apresentador, não é aquela coisa que as meninas... e fica xingando. Aquela coisa que as meninas fazem, e fulano, esse claro. Não, eu cumprimento a todos. Então, boa noite, doutor Ayrton Rusch. Qual é o seu destaque? Boa noite e até logo. Então, já dei as homenagens para nossa nós temos de destaque hoje? Eu estou aqui com o Gilmar Mendes, que deu uma entrevista hoje. Maravilhosa. Que nós vamos rir bastante dela. Né? Maravilhosa. Chicão Tofani, o nosso ídolo máximo, a estrela do programa, o homem que faz 2/3 dos votos, o homem que faz 2/3 dos votos, da audiência desse programa. É verdade, Vitorino, é um privilégio, tu como âncora, tu é um âncora nato, tu distribui notícias, tu não fala sobre a notícia, poucos âncoras são assim, e a Ellen é uma figura que é bem-vinda, muito bonita, muito simpática. O meu Drops é mundial. O Mundial hoje começou a pegar fogo. O Uruguai ganhou com um gol de cabeça de Jiménez, que é um dos melhores zagueiros do mundo. A zaga uruguaia é perfeita. Impulsão, né, Chicão? Uma impulsão. Ele e o Godinho subiram aos 40 minutos do segundo tempo e mataram o Egito, que segurou um resultado, um empate que seria muito bom para o Egito. Em detalhes, nós tivemos um jogo médio, o Marrocos e Irã, com gol contra no final da partida, mas o outro jogo, pela primeira vez, um craque
jogou a maior partida de Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo desmontou a Espanha. A Espanha deveria ter ganho, virou o jogo, mas não adiantava. Cristiano Ronaldo, gol de falta, gol de pênalti, acionando. É um time de um jogador só. Foi uma bela partida, Vitorino. Já que o Chicão levantou o assunto do Mundial, algumas coisas começam já a eclodir desse Mundial, né? Primeiro, as estrelas. O Cristiano Ronaldo hoje realmente arrebentou, transcendeu. O Uruguai mostrou a velha garra, que o Marne daqui a pouco vai falar, porque conhece muito o Uruguai, esse espírito uruguai. Agora, me chamou a atenção foi a inocência. Aos 44 do segundo tempo, o jogador fazer uma falta daquela, o jogador do Egito fazer uma falta daquela, no bico da área para cruzar a bola. Quer dizer, os melhores cabeçadores do mundo. Os melhores cabeçadores zagueiros uruguaios. Zagueiros uruguaios. Quer dizer, parece que houve um pouco de inocência. O futebol árabe avança, o futebol africano avança, o futebol oriental, Japão, Coreia avança, mas essa inocência, esse detalhe, eles não perdem, acabam se perdendo. Mas a Espanha também teve uma inocência, fazer uma falta rente à área, que o Cristiano Ronaldo parece que fez um gol de mão. E o Franco tomou o De Gea, que é considerado um dos melhores goleiros do mundo, junto com o Buffon e o Neuer, né? Chicão, eu queria fazer a separação das duas faltas. Realmente elas foram diferentes. A contra o Uruguai foi de uma ingenuidade, porque o lance estava morto. Estava morto. Não havia nem possibilidade de domínio da bola. Agora, o jogo Espanha e Portugal, a falta foi feita por um dos maiores zagueiros do mundo. Que de ingênuo não tem nada, né? Nada. Que de ingênuo não tem nada. Então, ele fez, lógico, o Cristiano Ronaldo é um jogador muito rápido, muito hábil, né? Mas realmente fazer uma falta ali também no Cristiano Ronaldo, quando deveria só ter cercado, né? Cercado. Então, às vezes, o momento da falta... Agora, eu achei, não sei se tu achou, Rússio, a Espanha nervosa com esse problema do Lopetegui, novo técnico. Ela tá com o psicológico ainda abalado, né? O futebol, ele é por isso que ele é o futebol, por isso que ele é o maior esporte, o maior de pessoas do mundo assistem, porque uma normalidade, antes eu e tu, se nós fizéssemos uma bancada aqui em Espanha e Portugal, todos nós diríamos Espanha, uma das favoritas. Aí aos 4 minutos acontece um gol, provoca uma anormalidade no jogo. E foi isso que aconteceu. Essa é uma das partidas. A outra que me chamou a atenção também foi o nada contra coisa nenhuma, que é o Irã e o Marrocos, né? O gol contra no final da partida. Como é que o gol contra o cara não tinha como fazer? Ele tá de frente pro gol. Ele tá de costas, ele vai tirar e tira pro gol. Seu Mário Barcelos, o senhor sabe quem é o mais novo comentarista esportivo do país? Não. Mas eu vou contar. Eu vou contar. Mesmo preso, a gente tem um comentarista direto da prisão. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai dar a sua opinião a partir de agora sobre os Jogos do Mundial. Então, o Lula segue preso em Curitiba, ele vai escrever as suas impressões, que serão lidas em um programa sindicalista de TV para se atualizar. O ex-presidente vai ter um aparelho de TV que, inclusive, está lá na cela onde ele é mantido desde o início da prisão. A televisão... Mas peraí, que bagunça é essa? A televisão está lá desde que ele foi preso, né? Desde que foi decretada essa prisão. Mas que bagunça é essa? Como assim? Pois é. Seu Mário Barcelos, é um dos benefícios concedidos Mas pelo antes Lula. de falar do Lula, eu quero falar do jogo que vocês não deixaram falar. Não deixaram. E eu fiquei chateado. Eu fiquei chateado. Mas isso é o coordenador, né? Só ele traz para ele. Eu quero avisar o senhor, primeiro. Eu não sou. Não. Agora eu estou falando, a palavra é minha. Não, peraí. Eu vou avisar o senhor. O senhor não me deu a palavra? Dei, mas estou pegando de volta. Ele pegou de volta, a palavra é com ele. Eu não sou um democrata como as meninas, eu não sou um democrata. Então, o senhor, quando receber a palavra, use-a e depois devolve. Marne, queres conhecer um homem, dele o poder. Dê o poder para ele. Dele o poder, seu Marne. E aí, Marne? A unha dele. Não, só queria dizer, rápido comentário, né? Bastante sucinto sobre o jogo esse. Eu assisti um pedaço do jogo entre a Espanha e Portugal. Naturalmente, eu torci por Portugal pelas razões óbvias, porque eu conheço demais aquele país, vivi lá e conheço as pessoas e conheço as personalidades e a belicosidade que os portugueses e os espanhóis têm. O português não gosta de espanhol e o espanhol não gosta de português. Não me vem com essa amizade, Península Ibérica, essa coisa toda. Mas a Espanha joga 50 vezes mais do que Portugal. Só que Portugal tem um demônio. Tem. É um demônio. Ganhou a Eurocopa, ele sozinho. Sim. Né? O Cristiano Ronaldo é um demônio. Quando ele colocou aquela bola e a câmera abriu nele e ele começou
a raciocinar, a pensar, puxar o gol para ele, eu sabia que ele ia fazer gol. É impressionante. É impressionante. O poder de concentração que esse homem tem, o poder disciplinar que tem esse cidadão chamado Cristiano Ronaldo. Ele é o maior jogador do mundo, não tem dúvida. Eu quero sobre ele fazer uma coisa, porque ele é um exemplo para todos os meninos que têm 15, 16 anos. Porque ele é um exemplo de superação. Lógico que ele é um extraordinário jogador, mas ele chega aos 33 anos numa maturidade física e emocional, resultado de treinamento. Esse rapaz, se tu vê o biotipo dele e o corpo dele, ele é um atleta. Ele foi classificado, a atuação dele foi classificada como de um homem de ferro, um homem de aço. Exatamente. E ele tem realmente um preparo físico muito acima da média. Diz que ele come 1 quilo de bacalhau por dia. Ele tem uma capacidade de... Só bacalhau? Não, mas... Seu Mário Barcelos, como vocês estão vendo, seu Mário Barcelos forte. Seu Mário, o senhor me derruba, eu estou lhe prestigiando, mas o senhor me derruba. Ele come bacalhau, eu adoro bacalhau. Mário, se você quiser ficar bem informado sobre o jogo agora, então você leia as impressões do ex-presidente. Não, mas então, é isso que eu quero saber. Será que ele vai ser um comentarista esportivo de sucesso? Vai fazer sucesso? Ele é corintiano, já começa... O que depõe contra ele. O que depõe contra ele. Agora é ridículo esse sistema, Vitorino, vocês como advogado sabem melhor do que eu, o sistema prisional brasileiro. Como é que um prisioneiro vai ser comentarista de futebol? Lá com o nosso amigo Zé Trajano, que é uma televisão que pertence ao PT, e lá junto com os sindicatos, o sindicato lá do ABC, dos metalúrgicos do ABC. Então ele faz um comentário que vai ser lido por um locutor e tal, não tem nada, isso é apenas para um passatempo para o Lula, porque o Lula tem uma continha no banco de 23 milhões de reais, que já foi devolvida a metade. Então, não vai acontecer absolutamente. Com isso, nós estamos falando nele. Mas amanhã, os brasileiros deveriam seguir o meu exemplo amanhã às 10 da manhã. Qual é o teu exemplo, Chicão? Hermanos contra a Islândia, Messi em campo, vai lavar a honra do Sul-Americano amanhã. Amanhã eu tô com o Messi, tô com o Higuaín, tô com o Dybala, tô com essa gente toda. Com aquela defesa vagabunda. O problema é aquela defesa. Os Vikings... Não, os caras não convocaram o Kahneman. Não, diz que ele é muito violento. Não convocaram o Kahneman. O Kahneman é violento? Não tá. O cara é campeão da América, segurou Cristiano Ronaldo, segurou todo mundo. Gustavo, mas eu quero lembrar uma coisa, porque isso está na história do rádio. Não será o precursor de fazer um programa de dentro da cela o ex-presidente Lula. Nós tivemos aqui um jornalista, talvez um dos mais renovados desse estado, Mário. Nós tivemos um dos jornalistas mais renovados desse estado aqui, que fez seu programa também enquanto cumpriu uma condenação criminal. O senhor Flávio Alcaraz. É verdade, né? Isso é verdade. Que fez um programa por 2, 3 anos enquanto cumpria uma pena, fez um programa também de dentro como se vê esse sistema aí, ele deve ser permissivo. Protege alguns? Deve ser permissivo, porque existia esse programa, né? Existia esse programa e agora que se repete. Só que o do Flávio era de rádio. Sim. Era de rádio. E agora inova-se com um de televisão. Mas eu acho que o Vitorino tem razão. É um deboche até para os outros jornalistas, no caso do Lula. O cara foi preso com todos esses problemas de propinagem, fazendo um programa, um comentário. Ele vai debochar, porque ele vai falar. Vai fazer propaganda. Ele vai fazer propaganda política. Fazer campanha eleitoral. E sobre Copa do Mundo. Ele fica na mídia, né? E o que acontece é que um precedente como esse avoca uma série de questões, e aí eu quero que o Ruschel entre nesse assunto, que sim, o magistrado, o juiz da vara de execuções penais, ele avalia caso a caso. O problema é quais são os componentes que um juiz avalia, mesmo caso a caso, para conceder condições como essa. Né? Então, a gente pode lembrar, por exemplo, Flávio Alcaraz Gomes. Flávio Alcaraz Gomes tinha um programa de rádio de dentro da cela. Bom, isso foi negociado com uma empresa. A emissora consentiu. A emissora encaminhou o juiz, foi feito um termo de acordo, coisa e tal, enfim. Em momento algum, tinha restrição de conteúdo, uma série de aspectos. Agora, como é que vai ser com o Lula? O Lula vai respeitar a restrição de conteúdo? Não, isso é o Lula vai fazer propaganda. Gustavo, primeiro vamos esclarecer. O processo que foi sentencial foi do Moro.
a execução sai do comando dele. Tem um juiz da vara de execuções que dá as determinações de como deve funcionar isso. E eu imagino, Gustavo, até em homenagem ao juiz da vara de execuções, que deva haver algumas restrições. Eu não posso imaginar que ele tenha um canal que é para ser comentário de futebol, que não haja determinação... de futebol? Não, só um pouquinho, só para nós terminar a notícia jurídica, que não haja um protocolo de intenções do que poderá ser falado, porque senão realmente usar um canal que vai ser aberto 2 horas para falar com um país inteiro e tu ficar tratando de outras coisas. É um canal de televisão que foi dado aos metalúrgicos do ABC. É um canal de televisão e uma rádio dos metalúrgicos do ABC. Tu vê, até isso Lula deu para esse cara. Deu uma televisão. E ele vai comentar os jogos, vai falar sobre canal educativo, comercial. Mas é um canal que poderá ser reproduzido, vai ser muito educativo. Mas é um canal e são ideias que poderão ser reproduzidas. Então eu não posso imaginar que mesmo sendo para os metalúrgicos, ele possa falar de política. Eu acho que ele não poderá falar de política. É esse protocolo de intenções que nós ainda não temos e vamos aguardar com ansiedade. Ele vai comentar os jogos do Brasil, né? Todos os jogos do Brasil. Horrores, Hélio, nos jogos do Brasil. Ele vai dizer tudo ali. Não, você imagina um comentário assim, aquele lateral quando cruzou a bola não pensou no povo. Vamos criar o Bolsa Cruzamento. Mas tem outro político que também está preso e está buscando alguns benefícios, né? Podemos falar deles também. É o ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Então, a defesa dele pediu autorização para que ele possa realizar trabalho interno na prisão. O pedido cita ainda uma redução da pena por leituras, cursos realizados à distância. Azeredo foi preso no dia 23 do mês passado e, enfim, o ex-senador foi condenado no mensalão. E esse demorou para ser preso, hein? Cumpre pena. Esse demorou para ser preso. Esse nós acompanhamos na bancada do PSDB mineiro. Nós acompanhamos aqui, trouxemos dado a dado do processo, porque ele, como disse o Gustavo, foi o que mais demorou. E só foi pego agora pela condenação em segundo, quando o STF definiu que ele podia prender em segundo. O Tribunal de Justiça, depois de mais de 10 anos, confirmou, porque isso aí foi quando ele foi governador da primeira vez de Minas Gerais. Então ele entrou no mesmo dispositivo do Lula, teve a segunda condenação e foi preso. E ele está há 1 mês e pouco preso. 20 anos. E ele já quer benefício. Daí será que o pedido... Daqui a pouco ele quer ir para um hotel também. Mas essa é uma dificuldade que historicamente a gente enfrenta no Brasil. Você abre a porteira, vem a boiada toda. E vou dizer mais, eu acho que o Eduardo Azeredo só foi condenado porque o Lula foi condenado. Lógico. Só foi condenado por causa do Lula. Se o Lula não fosse, se o processo do Lula não tivesse andado, o do Eduardo Azeredo estava até hoje debaixo de uma gaveta. Foi exatamente isso que nós dissemos aqui, Gustavo, porque esse processo ficou anos e anos no Tribunal de Justiça aguardando o segundo julgamento. Aí quando deu a condenação do Lula, e foi só após que ele foi a julgamento, e foi realmente, então quando começou uma pressão popular em Minas Gerais para que o Tribunal de Justiça se obrigasse a se manifestar. E aí eles colocaram em pauta e foi mantida a condenação de mais de 20 anos, né? A gente tem aí uma condenação, só que daí fica aquela pergunta, será que vai ter o pedido aceito? Será que ele vai conseguir realmente esses benefícios? Isso é uma coisa, é o processo de convencimento do magistrado. Isso é histórico no Brasil, não tem jeito. De juiz para juiz muda tudo. É você cair na mão do Fachin ou cair na mão do Gilmar Mendes. Infelizmente, o que não poderia acontecer em nenhum país democrático acontece no Brasil. Até a justiça virou loteria. Hoje, um recurso no STF, se cai na primeira turma, o sujeito fica preso. Se cai na segunda, sai em 24 horas. Não pode ser assim. Não tem uma justiça. Não tem, justiça não pode vertical, ser loteria. Justiça é coerente. Não pode. Ô, Mário Barcelos. Pô, não, dona Magda, desculpe. Eu tenho um assunto. Dona Magda. Desculpe, mas é o hábito. É o hábito. A âncora. Magda? É o hábito. É o hábito. Pois eu quero, em nome da dona Magda. Sua Vitória? Eu quero, em nome da dona Magda, me dizer que me senti muito ofendido. Em nome da Magda não deve ter gostado nem um pouquinho. Porque as figuras são bem diferentes. Diga-se de passagem, a minha é bem mais feia que a dela. Sou mais barrigudo.
Mas não pode atingir o âncora. O âncora é uma figura pública, domina a bancada. Eu quero proteger o âncora. Eles estão desmoralizando o nosso âncora. Eu quero mandar um abraço para o meu querido amigo vereador Arthur Zanella, que nos assiste todos os dias. Zanella, um abraço. Grande Zanella. O Marni... Aproveitar que ele deixou. Marni, os dados hoje de violência dão conta de que 10 das cidades mais violentas do Brasil, das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 estão no Rio de Janeiro ou na Bahia. Sendo que Queimados, no Rio de Janeiro, reúne um número maior de homicídios do que as últimas 50 pesquisadas. Diante disso, hoje foi anunciado pelo Comando do Exército que a intervenção na segurança do Rio de Janeiro pode durar mais um ano. E aqui, no Rio Grande do Sul, as 2 cidades mais violentas estão ao nosso lado. Viamão e Alvorada. Queria que você comentasse interligadas, né? Bom, sobre o Rio de Janeiro, eu morei muitos anos no Rio, o Vitorino também morou muitos anos no Rio de Janeiro, a gente conhece bem o Rio de Janeiro. Ainda ontem eu falei com o Rio de Janeiro, assuntos relacionados ao rádio, né? Rádio e televisão do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro continua, depois de todos esses anos de maus governos no Rio de Janeiro, que é uma cidade diferenciada, é uma cidade porque as favelas estão dentro da cidade. Estão dentro da cidade, o asfalto está ali, você desce ali, caminha 20, 15 minutos, você está no asfalto, está dentro da cidade. E as pessoas moram nas favelas, primeiro porque é mais barato, e segundo porque você está próximo do seu trabalho, porque uma cidade grande como o Rio de Janeiro e São Paulo são cidades muito grandes que as pessoas viajam 4, 5 horas por dia para chegar ao seu local de trabalho. Sobre a criminalidade, eu confesso a vocês que eu morei muitos anos no Rio de Janeiro e nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Aqui já fui assaltado 5 vezes, inclusive aqui na frente com um revólver. Um revólver que eu achei que fosse o último dia, porque quando alguém aponta um revólver, você não sabe o que vai acontecer. As medidas têm que ser duras contra essas pessoas. Em primeiro lugar, a pena de morte existe no Brasil, todo mundo sabe, a favor do bandido. Segundo, as penas são extremamente brandas, não por culpa do judiciário, mas por culpa dos políticos que criam essas leis absurdamente fracas e brandas que protegem o bandido e o marginal. O que é o marginal? O marginal é o protegido, ele é o coitadinho, ele é o abandonado pela sociedade enquanto ele coloca terror na sociedade. Terror na sociedade. Você anda por todas as casas, você vê cercas elétricas, você vê tudo e as pessoas ficam confinadas em suas casas, em suas residências e não podem sair à rua, meu caro Vitorino. Então, o que a gente pode dizer? O Exército está funcionando no Rio de Janeiro? Não, o Exército não está funcionando no Rio de Janeiro, não está acontecendo nada. Pelo contrário, o índice de criminalidade cresceu no Rio de Janeiro. E você falou de Queimados. Queimados é um pequeno município ali do Grande Rio, né? Fica na Baixada Fluminense, ali naquela região. Extremamente pobre. As ruas não são calçadas, são de areia, aquele areião que tem lá no Rio de Janeiro. São verdadeiros casebres, pessoas que ficam amontoadas ali. O que a pessoa vai fazer quando está passando fome? Tem um componente ali, Mário. Qual é? Tem um componente em Queimados. Queimados é uma região ali próxima de Nova Iguaçu que tem muito descampado, muito mato. Então, Queimados, desova, na minha opinião, é local de desova. E o dado estatístico considera o homicídio no local do crime, onde foi encontrado, onde aconteceu. Você acha que desovam e por isso que aparece ali? Por isso que aparece Queimados. Porque Queimados, olha só, Queimados é o menor município da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente tem São João do Meriti, que é violentíssimo. Eu sou cidadão meritiense. Nova Iguaçu, é? Sou. Meus pesos. A senhora mostrou você o diploma para o senhor. O senhor debochou. O senhor disse que eu deveria rasgar aquele diploma de cidadão meritiense. É verdade. O senhor pode manter o diploma e sair na Grande Rio. Acho que o senhor ficaria muito bonito. Olha aqui, ó. Sabe como é que se chamava lá? São João do Meriticídio. Em homenagem às Forças Armadas, a quem eu defendo como Forças Armadas e não como um órgão político, né? Essa é a minha distinção só, mas tenho o maior respeito por ela. Eu acho que é muito cedo para a gente fazer levantamento sobre isso, porque as operações lá estão iniciando agora, as das Forças Armadas no Rio de Janeiro, e elas têm muito mais a ver com a questão de inteligência, descobrir as estruturas do crime e aí sim o Exército executar a política. O que se tem visto agora são ainda coisas episódicas, mas na estrutura do crime ainda não se invadiu. Eu disse
esperar um pouquinho. Você não participava do programa ainda e eu disse isso. Eu disse, olha, não esperem aquela carnificina, coisa e tal. Lógico. Eu e o Chicão até falamos sobre isso. Não espere que o Exército vai chegar atirando e tanque atravessando favela. Mais intimidatória, uma carnificina. Vai ser um trabalho de inteligência. O Exército está cercando o crime, um trabalho de serviço de inteligência. A médio prazo, a inteligência. Os Estados Unidos destruiu os cartéis mexicanos, alguns pela inteligência. Você corta a irrigação. Você isola economicamente essas instituições. Como é que está a situação de Porto Alegre? Mas o que o Mani está segurando ali? O que o Mani está segurando? Está fazendo uma homenagem. Essa homenagem eu já conheço. Construiu o âncora totalmente. Aí terminou com o nosso âncora. O âncora perdeu. Eu já conheço essa homenagem. Como eu não tenho ponto, porque eu sou apresentador pobre e as meninas são apresentadoras Mas é muito ricas. bonitinho, mano. É bonitinho. Mas é que não fica elegante. A dona Eli, olha a elegância da dona Eli, dizendo que tá bonitinho. Chegar com essa barriga com a mulher, hein, Rússio? Hein, Ruscão? A dona Eli é de uma gentileza. Eu não a conhecia pessoalmente, mas estou impressionado, seu Mário. Vamos falar de Porto Alegre, então. Eu conheço a sua sinceridade. Nessa estatística, então, que foi divulgada hoje, repercutiu no Brasil inteiro. Qual é a situação de Porto Alegre como capital? Olha, é a sétima capital mais violenta do país. E isso é um dado preocupante. E a gente fala tanto sobre violência aqui, né? E o Atlas da Violência deste ano, portanto, traz esse dado apurado na pesquisa de 2016, trazendo os dados de lá, revelam que a taxa de homicídios, também de mortes violentas, elas tiveram um bom aumento. Foram elevadas, 58,1%. Isso vem só corroborar o que o Marne acabou de dizer. Que ele, desde que veio para Porto Alegre, já foi assaltado 2, 3, 4 vezes. 5 vezes. 5 vezes. E as outras 4 dias que foi. O único comentário no centro de Porto Alegre, na Voluntários da Pátria. Mas também, o que tu vai fazer na Voluntários da Pátria? Meia-noite na Voluntários da Pátria. A senhora está dormindo, seu Não, qual é o problema de andar na Voluntários? A hora de recolher a férias. Não, quando eu fui renovar o Vitorino com o senhor, quer dizer, o vestuário com o senhor. O senhor foi fazer umas compras lá, eu fui com o senhor, fui lhe auxiliar, como eu sou expert. O horário que o senhor foi não foi renovado. Foi renovado. Dona Ellen, eu quero fazer um comentário analítico sobre a pesquisa, porque a pesquisa ela sempre tem que ser interpretada. E eu quero interpretar o número de homicídios. O número de homicídios, eu gostaria muito que nós tivéssemos uma separação do que é o crime, que é guerra de traficante. Que isso sim tem elevado nossos números de assassinatos, né? Mas a gente sabe que é uma briga entre eles, que a polícia não tem se dedicado nem se envolve. Nem se envolve. E não estou desmerecendo a polícia, pelo contrário, estou dizendo que ela está corretíssima. Eu estou dizendo que não dá para se envolver. Então isso tem elevado muito os nossos números porque eu vi até o comando da polícia explicando isso, que esses números eles recrudesceram, mas em função disso, que o assassinato civil, vamos chamar assim, esse teria diminuído muito. Agora, em relação a roubos, vocês estão corretíssimos. Não, eu fico preocupada e questiono a todos, porque nós temos 58,1% de porcentagem, né? Sendo aqui em Porto Alegre a 7ª capital. E o Rio de Janeiro está em 20º lugar. Nós estamos muito à frente do Rio de Janeiro. É que no Rio de Janeiro não tem guerra de facção por ponto de droga. Agora é bem estabelecido o tráfico no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho aqui, os amigos dos amigos ali, papapá. Agora aqui não. Um quer entrar no morro do outro, na boca do outro e gera, como o Rússio falou, a bala perdida que atinge muita população. Isso aí. Eu acho que para corroborar isso que vocês estão falando, um dado que foi divulgado hoje chama atenção, que é o seguinte: o Brasil é o penúltimo colocado em 30 países que foram selecionados para se pesquisar a mobilidade social. Para quem não sabe o que é mobilidade social é quando você consegue mudar de classe social ao longo da vida. Um menino de origem pobre cresce, se torna um profissional liberal, ou enriquece no comércio, enfim, vira um empreendedor. O senhor é um produto da mobilidade social? Não. Mas o senhor está ofendendo o nosso ofendendo a imobilidade social. Quem progride no exercício da mobilidade social... Eu seria um hipócrita se dissesse que nasci de família pobre, coisa e tal. Não, meu pai e minha mãe nunca deixaram me faltar um caderno, um prato de comida, um uniforme, uma escola. Nunca deixaram
faltar isso. Então eu não posso fazer o que tem gente por aí que faz, viu, Chicão? Eu sou coitadinho vindo do meio do mato. Aí tu vai ver o meio do mato é uma fazenda. É outra fazenda. É uma fazenda. Com três daquelas caminhonetes que eu dou. Então, assim, a mobilidade social tem esse componente, quer dizer, ela define as probabilidades de um país de evoluir. Ela reflete o empreendedorismo, ela reflete as oportunidades que o tecido social oferece. Pois o Brasil, entre 30 países pesquisados, mas Vitorino, ficou em penúltimo lugar. A americana cresceu em cima disso. É um self-made man. A regra do Brasil é pai pobre, filho pobre. Infelizmente, nós somos assim. E aí eu chamo a atenção. Os Estados Unidos ficou em primeiro lugar, porque será, né? Porque ele cresce através da oportunização que a sociedade oferece. Quer pegar alguns milionários? Vamos pegar a Ofra. O cara era pobre, A Ofra... Uma negra nos Estados Unidos pobre, que é jornalista e se torna milionária. A Ofra lavava roupa, ela era lavadeira. Nós temos casos maravilhosos no Brasil. Temos o ex-ministro Joaquim Barbosa, que era filho de um mecânico com uma empregada doméstica. Sim, nós temos o coordenador do Ministério Público Federal aqui do Rio Grande do Sul, que eu já disse, li um livro que ele escreveu e é espetacular. Quem é? Ele era varredor, ele era servente de limpeza e estudou, fez o curso de Direito, fez o concurso, passou, hoje é procurador federal, coordenador Mas eles viram livros exatamente serem exceções, né? Espetacular, mas são exceções. E aí eu quero lembrar aqui uma pessoa que eu gosto demais, tenho discordância absoluta política com ele, mas gosto como pessoa, porque é um ser humano maravilhoso, um homem sério, que é o deputado Pedro Ruas, que uma vez disse no meu programa: socialismo não é você dar para as pessoas, é você dar oportunidades iguais. Eu não tenho que ficar dando esmola, miséria, bolsa isso, bolsa cachaça, bolsa não sei o quê. Não, eu tenho que dar escola para essas pessoas. Por isso que eu prego aqui que escola pública e universidade pública é para pobre. Marne, educação. Eu sempre falo, eu falo todos os dias a respeito disso, mas não é. O problema é que todos nós, senhor Vitorino, temos que ter as oportunidades iguais. Quando você dá as mesmas oportunidades para as pessoas e essas pessoas não conseguem crescer dentro das mesmas oportunidades, às vezes é por falta de inteligência, por falta de interesse, já é outra coisa. Mas ele teve a oportunidade de crescer. Quantas pessoas que eu conheço que não tiveram segundo ano do primário que cresceram? O Aguinaldo Timóteo, por exemplo, que ficou milionário cantando, etc, era um menino de rua, um cantor brasileiro, já chegando aos seus 80 anos e tal. Para os jovens de hoje, talvez eles não lembrem, mas para os um pouquinho mais velhos que lembram do nome que foi Aguinaldo Timóteo, o próprio Roberto Carlos. O Roberto Carlos, o maior ídolo da música popular brasileira, talvez tenha o elementar, tenha o primário, entendeu? São pessoas que cresceram dentro de suas profissões pelo seu próprio esforço, mas não tiveram essas oportunidades. Então, todos têm que ter a mesma oportunidade. O Schopenhauer dizia o seguinte, que o homem se coaduna com o sofrimento, mas o sofrimento não faz crescer, o sofrimento apenas ensina a pessoa a sofrer. Não é verdade isso? O sofrimento ensina, o sofrimento não faz você crescer. Você tem que se livrar do sofrimento, você tem que produzir para superar Depende do que tudo você aquilo. pro sofrimento. O Schopenhauer tomou um Schopenhauer o Chicão foi brilhante numa manifestação, o que não surpreende o Chicão, sim. O Chicão foi brilhante. Olha, ele está duvidando que possa todo dia, que ele agora ele é o dono da cocada aí. Porque ele é âncora agora. Vai ser desconstruído. Eu quero dizer que o Chicão foi brilhante. O Chicão foi deixar bem claro que assim como eu passo a palavra, eu corto, viu? Então, eu vou me comportar. Agora é impressionante. Eu fui ameaçado. Só dá licença, 30 segundos. Ele está falando de mim aqui. Não, pera só. Não, já lhe passo a palavra. Se o nosso aqui, o senhor Vitorino permitir. Não vai deixar. Não vai deixar? Deixa, é o seguinte, o senhor Vitorino, nosso decano, ele consegue destruir o Nietzsche. Ele consegue destruir o Schopenhauer, dizendo que ele tinha uma cervejaria em Berlim. Que Schopenhauer. E que era chopp falso ainda que Schopenhauer, porque ele me contou isso aí. Sim, porque ele servia mesmo, era Schopenhauer. Sim, Schopenhauer. O Schopenhauer. Então, ele ofende todos os gênios. Ele ofende Sócrates, ele ofende Platão. Que não jogava nada, Sócrates. Que não jogava nada, besteira para mim frente ao espelho. Portanto, não é todos que eu Mas o doutor Ruiz estava falando de mim agora. Impressionante. A
Eu quero voltar à seriedade. A minha solidariedade. O senhor concorda comigo que é empáfia? Eu estou curiosa para ouvir cortou o doutor Russo. O que é? Porque, na verdade, eu quero enaltecer o brilhantismo do Chicão. E aí o Vitorino interrompe. Ele interrompe quem tem ciúme. Mas eu não vou perder o raciocínio. Falávamos de educação e acesso à educação. E num programa na semana passada ele disse, ele até deu um depoimento pessoal, enquanto o acesso, o jovem bem remunerado faz cursinhos, pode não trabalhar, pode ficar concentrando-se no estudo, aquele menino que pega um ônibus de 2 horas para chegar ao trabalho, trabalha 8 horas por dia, no mínimo, e à noite vai estudar dormindo praticamente nos bancos escolares. Aí chega um vestibular para medicina... É desigual. É desigual. Não está bem preparado. Então isso, Marne, realmente, e ele lembrou, contou, deu exemplos, foi uma manifestação brilhante do Chicão Tofani. Muito bem. O senhor é fã do Chicão? Por que o Chicão não fala? Mas é uma verdade isso que ele está dizendo. Quando tu é... Advogado, o que acontece é o seguinte, Ellen. Chicão virou para ele e disse, isso? Acontece o seguinte, você... Por que o senhor Vitorino debocha tanto do senhor? Porque é um ciúmes total, querido. Eu fiz um ensaio nu em Porto Alegre no ano passado. Se o Vitorino faz um ensaio nu, é capaz a Procuradoria do Estado ir lá e fechar a festa. Sabe? Que vai ser um atentado contra a família, sabe? Eu quero informar o amigo que a sua palavra está sendo concedida já em caráter de prorrogação, tá? Não, o que acontece é o seguinte, isso aí que o Ruth falou é muito importante. Quando o ensino é de graça, ele tem que ser para as pessoas que não têm condição econômica. Porque ele valoriza. Porque aí o cara passa no vestibular. Porque senão é só aquele filhinho do papai, no bom sentido, que vai num curso pré-vestibular, bem alimentado, bem vestido, que ele tem mais condições de estudar que o cara que está sob mau tempo. Lembrando que a matéria começou sobre mobilidade social, que é exatamente isso. Esse é o não caso da consegue mobilidade haver social. incidência porque eu chego depois de trabalhar um dia inteiro, vou concorrer numa prova que me ascenderia, veja, eu vou passar no vestibular de medicina. Não consigo porque o de outra classe social passou o dia inteiro num cursinho de 2 turnos, com aula intensiva, férias de verão, férias de inverno, e ele que vai passar. Um exemplo que o Russo trouxe aqui, que eu acho que é interessante para o telespectador, eu até estou pescando dele. A PF faz um edital para 500 vagas no Rio Grande do Sul, salário de 11 mil a 22 mil para delegado, perito, mas precisa de uma condição sine qua non, ter curso superior. Estudar. Como é que a pessoa que não tem condições vai ter? Então, a mobilidade social não consegue ascender. Se vincula ascender aos grandes salários. Se vincula inevitavelmente. Mas vocês não acreditam que a força de vontade pode fazer a diferença também? Existem muitos exemplos que a gente vê de pessoas que não tiveram condições de estudar. O problema é que a força de vontade, ela cria a exceção. Nós temos que ter uma regra geral para a mobilidade social. É verdade, é bom. Os exemplos que o Marne deu, o nosso decano da bancada... Mas eu sou o decano mesmo. Mas é mesmo. E o senhor é o barrigudinho. O que você quer? Um decano ou um barrigudinho? Ele quis fazer as pazes com o Mário não aceitou. Gostei, Mário. Não tem. Chega. O Mário rompeu o acordo de amizade contigo. Chega de te humilhar para ele, Mário. Não posso mais falar a partir de agora. Ele disse que ele vai... Você vai tentar falar daqui por diante, você vai ver como é que vai ser. Vamos à notícia, Olha, por outro lado, uma notícia bastante positiva na área da segurança. Os municípios gaúchos ganharam uma linha de financiamento para os projetos de investimento em segurança pública, o programa Badesul, Cidades Mais Seguras. Para aderir ao programa, a cidade precisa estar inserida no Sistema de Segurança Integrada com os municípios da Secretaria da Segurança Pública do Estado. E de acordo com o governo gaúcho, 330 municípios vão estar integrando este SIM. São financiáveis por programas de projetos como obras civis, instalações, bens, serviços, informática. É possível ainda realizar aquisições de máquinas, equipamentos e acessórios de iluminação pública, veículos, coletes e todo o arsenal aí para segurança. Né? Equipamento, isso é importante. Equipar, a polícia ter condições de equipar. Agora, você sabe, essa notícia que você está dando, Ellen, traz um tema interessante. Vejam, senhores, das muitas críticas que se faz ao governo Temer, e eu sempre fui crítico ao governo Temer, mas o Brasil passou décadas, amigos, tem um Programa Nacional de Saúde.
tem um Programa Nacional de Educação. Não tinha um Programa Nacional de Segurança. Não tinha. Marne, o tripé da cidadania é educação, saúde, segurança. Pois o Brasil não tinha um Programa Nacional de Segurança. Agora foi criado, se estabeleceu recursos, financiamentos, que vão obedecer certos critérios para obtenção por parte dos municípios, mas pelo menos se deu a ideia. Quer dizer, se criou um Plano Nacional de Segurança. Se vai funcionar ou não, não sei, mas pelo menos agora tem. Eu queria linkar essa informação, essa muito boa informação que recebemos, com as notícias dos assaltos a bancos que estão acontecendo nos pequenos municípios. Me parece que esse é um dos fatores. Né? Esse é um dos fatores, exatamente. A gente tem visto da redução da violência. Os bancos, como são espertos, já estão querendo fechar, eles estão querendo resolver o problema deles, né, Gustavo? Sim. Eles estão querendo fechar as agências dele, porque os dinheiros deles reproduzem sábado e domingo, não precisa abrir agência. Então, eles estão querendo retirar. Mas há que se pensar nas populações dos pequenos municípios. Mas, para mim, tem a ver com o sistema de segurança. Nós precisamos aperfeiçoar, iluminar, criar mecanismos de câmeras que acompanharão esses assaltos para identificação, porque, de novo, serviço de inteligência. O que assalta aqui é o que assalta ali. É o que assalta ali. Não é em cada cidade tem um grupo de assaltantes, é o mesmo assaltante. Então, tu criar equipamentos, tu criar a oportunidade de a polícia conseguir aferir mais rapidamente esses assaltos, vem em favor do cidadão. Mas vai haver treinamentos também, né? Existirão treinamentos pertinentes a essa questão geral da segurança. Sim, tem que ter preparo, né? Quer dizer, eles vão comprar equipamento. Comprou equipamento, monta aquele sistema de câmeras. Eu lembro que, acho que foi no ano passado, quando nós fizemos a nossa programação de verão da Rádio Pampa, ano retrasado, da Rádio Pampa, lá no litoral, alguns prefeitos apresentaram o projeto de câmeras nas ruas. E alguns tinham o projeto pronto, o financiamento aprovado, o dinheiro estava vindo, e eu não sei por que a coisa parou. Mas era uma ideia interessante e que acho que vai ser reativada para esse projeto. Moscou, não para a Copa do Mundo, mas Moscou tem 150 mil câmeras rastreando a cidade. Tem ruas que é só de câmera. Não fazes nada impunemente mais. É um Big Brother. Não tem o guarda lá, não está o cara lá. É na inteligência, como você falou. Quer um exemplo disso? Tinha um cidadão hoje pela manhã protestando contra o Vladimir Putin sobre o tratamento dado pela Rússia aos homossexuais, transexuais, enfim. Ele pegou um cartaz e foi para a Praça Vermelha. Em 5 minutos a polícia estava em cima dele. Ele foi guardado. 5 minutos guardaram ele. Senhor Vitorino. Câmeras. Senhor Vitorino, já que o senhor falou na Rússia, eu estou aqui com uma interessante revista sobre teosofia. Zofia, que é ciência, que significa ciência, e que fala a respeito da Sociedade Teosófica, que foi fundada em 1875 por uma russa chamada Madame Blavatsky, que é uma das figuras mais importantes da Sociedade Teosófica. Nos teósofos, é uma sociedade que existe no mundo inteiro e que aceita todas as religiões, e não impõe nada a nenhuma religião, a não ser a verdade. Então, essa sociedade, essa instituição, ela existe justamente para estudar as religiões, a chamada teosofia, ou seja, a ciência de Deus. Então, estuda-se essa religião, quais são as verdades. Então, nada mais do que a verdade. E essa revista que me foi presenteada pelo amigo Carlos, o Carlão, fala muito a respeito disso. Eu gostaria de recomendar para vocês, aqueles que gostam de religião, que querem aprender alguma coisa sobre a teosofia, porque eu acho um assunto muito importante que redunda na fé e na verdade. Porque a verdade, para mim, é a coisa mais importante do ser humano, as verdades. E por isso que eu sempre digo, seja sua, somente sua, a sua verdade. Então, essa revista eu achei importante. Sabe que eu não conhecia essa revista? Fui conhecer hoje, chamada Sofia, que significa ciência, religião e também filosofia. Obrigado pela oportunidade que o senhor me deu. E bem aproveitada, porque dá uma notícia boa. Seguinte, eu talvez vou ser o primeiro homem no Rio Grande do Sul a ter um tratamento de Sculptra. Sculptra é que a minha querida amiga, a doutora Tainá Fritzen, trouxe da Europa, que é um tratamento de colágeno no rosto, que dá o sabor da juventude, diminui 20 anos. A Tainá Fritzen tem essa tecnologia. Ela fazendo isso, tu fica com 55. Não, eu vou ficar com 40.
De 60 vou baixar para 40. Vai ser, eu vou contra o tempo na máquina do tempo. Senhor Chicão, Escultra. se me diminuir 20 anos, eu continuo velho. Vai poder fazer isso Já porque o dólar baixou. Já, claro. É uma coisa que difícil. Fica jovem. Mais ainda. Não corta o rosto. A dona Ellen tem 65. A dona Ellen tem 65, fez duas vezes. E ninguém nota, né? Duas vezes esse tratamento, ficou com 25. Impressionante. Mais outra da vida, eu fico 5 anos. Mais outra da vida, ela volta pra mamãe. Em três operações, se vira menor. 3 tratamentos, saiu fica mais legal, sabia, Ellen? 3 operações. A mulher, quando trata do rosto do homem, fica mais legal. Farei. Aquele filme do Brad Pitt que ele volta, fica criança, né? Estranho o caso do Benjamin Button. Ele nasce com 120 anos, vai regredindo e termina com 1 ano. Aí ele tem que separar da mulher porque ele ficou muito jovem pra mulher. E tem um texto do Charlie Chaplin também, não? Que começa toda essa história depois. É verdade. Ele tá louco pra esse texto. Não, por quê? Eu quero falar de Gilmar Mendes. Eu quero falar de Gilmar Mendes porque eu gosto de falar de gente séria. Quer falar de gente séria? Sua autorização. Não, então só espera um pouquinho que a dona Ellen tem uma notícia melhor. Volto que horas? Até porque volto que horas, seu a prioridade é você quer agressividade com o seu colega? A nossa convidada tem prioridade, né? Tá de pé, viu? Até porque o Chicão tem que controlar o que está acontecendo com eu gostaria de aproveitar na Suíça. Exato, o Chicão falou sobre beleza, falou sobre investimento, né, no rosto, enfim. E a alta do dólar tem deixado apreensivo o mercado financeiro, mas para alívio dos investidores, a moeda americana fechou em queda. Nesta sexta-feira ele vai poder ter um pouquinho mais ou menos, né? Porque assim, se ele guardou, o dólar dele vai estar... mas sabe que esse negócio do dólar tem inquietado? Não é apenas o mercado. Eu ouvi uma frase de um amigo, eu não sei nem se ele autorizou eu largar essa frase aqui, então melhor, eu não dou o nome dele. Melhor não dar o nome dele. Mas um amigo que esteve em Brasília essa semana, ele disse: Gustavo, o governo acabou. Acabou. Está todo mundo com a malinha pronta no canto da sala. Estão só esperando 31 de dezembro. Você sabe o que isso quer dizer? Chegar lá, né? Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o dólar hoje virou o canal de segurança. Vocês não ficaram nem um pouquinho preocupados com aqueles 5 milhões de dólares que estavam dentro ou estavam para serem embarcados num jatinho, foi roubado e não apareceu o dono? Vocês pensam que aquilo era de quem? Quer ver? Vou dar uma notícia aqui para vocês terem uma ideia. O juiz Bretas, aquele lá do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia contra o Cabral e 61 doleiros. Ô Marne, você sabe qual é o tamanho da bronca? 1 bilhão. 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Chicão, sabe quanto isso dá em dinheiro, em reais? Não. Todos. Todo o PIB brasileiro. Todo o PIB brasileiro. 1 bilhão e 500 milhões de reais, de dólares, ou seja, mais de 5 bilhões de reais saíram do Brasil ilegalmente pelas mãos desses doleiros. Quer apostar comigo que é dinheiro de... Isso não é dinheiro de jogador de futebol. Tudo que é isso é dinheiro de político trambiqueiro. Milton Silva, que é um personal trainer, diz assim: inteligente, elegante e eloquente. Essa sim é de alto nível na bancada. Tinha que ter alguém de alto nível na bancada. Isso é muito legal. O pessoal está gostando da tua performance, teu estilo performático. Chicão. Que isso, chefe? Ele não pode elogiar ninguém aqui. Isso mesmo. Até eu me preocupei com a colega. Até eu fiquei emborecido. O senhor que é um homem puro. O Decano ficou bravo comigo. Não, é que o Decano é exemplo de mim, ele é pela família. Ele é pela família. Ele é pela família? Não, nós somos pela família. O Marne Barcelos é um cara sério, é um cara de famílias. Família. Família! Faz o centro dele. O cara foi 4 vezes assaltado. O senhor Vitorino. Família. Por quê? O senhor Vitorino quer o meu. 13h30 da manhã. 13h30 da manhã na voluntária. O senhor Vitorino. Dá licença. Dá direito de defesa pro rapaz. O senhor Vitorino quer o meu escalpelo. É verdade. Porque é o seguinte, ele fala até dos pelos que eu tenho. É verdade.
Ou que eu não tenho, que eu estou caindo, né? Que eu não teria. E repercutiu na sociedade porto-alegrense um comentário desaborador sobre os pelos do Marne feitos pelo Vitorino nessa Os pelos que ele não tem, você quer dizer? Exato, é a ausência dele. A ausência dele. Mas no fim, a produtora não quer que fale isso. Olha só, vamos... E a dona Ellen quer dar notícias importantes. É que eu quero falar exatamente do tema que a Ellen levantou, que é o estrago que essa coisa do dólar está fazendo na economia brasileira. Isso provocou, hoje, mais inquietação ainda, porque vejam vocês, o Donald Trump, Chicão, disse para a China, olha, não quero mais bagunça, vou taxar os produtos chineses. Todo mundo achou que era brincadeirinha, né? Aí o Donald Trump taxou hoje. Taxou. De manhã ele anunciou uma incidência de mais de 50 milhões de dólares de taxas e tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Agora à tarde, a China divulgou uma lista com 569 produtos americanos que receberam uma taxa de 25% em território chinês. Está declarada a guerra. Está declarada a guerra comercial. Que já era. Agora, você sabe que o Brasil pode sair bem disso? Sabe por quê, Marcos? Sim. Porque o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de máquinas agrícolas. E de insumos também. Os chineses compram muita máquina agrícola. Muita. Compram muito insumo. Com uma taxa de 25%, melhorou a situação brasileira. Eu sou obrigado, nesse caso, a dar razão ao Trump. O Trump está protegendo, porque no confronto de dólares, o que os Estados Unidos compram da China e o que a China compra dos Estados Unidos é uma perda muito grande. O intercâmbio comercial favorece muito mais a China. $1 trilhão de dólares é uma coisa, uma soma realmente monstruosa. A balança comercial é muito desequilibrada. Sim, a favor da China. A favor da China. Então, esse agora, por outro lado, tem um outro aspecto que os economistas estão alertando. Essa tarifação para lá e para cá e aumento de taxas vai puxar o preço de produtos nos Estados Unidos. Porque hoje, por exemplo, a indústria eletroeletrônica, praticamente o parque produtor da indústria eletroeletrônica no mundo inteiro hoje é na China. Todo mundo produz na China. Inclusive os americanos. Principalmente. O iPhone veio tudo da China. Todos esses aparelhos vêm da China. É tudo fabricado na China. Esse seu casaco é chinês. Esse aqui é Xing Ling, eu acho. É Xing Ling, ele tem jeito. Agora, o doutor Paulo Braga disse que eu devia ser âncora, porque o Vitorino fala muito. Tu acha que um âncora tem que falar bastante? Tem que falar pouquinho. O que você acha, hein, Ale? O âncora tem que só distribuir notícias ou falar bastante aí? Prefiro não comentar. Mas eu quero trazer uma notícia, por favor. Já que nós estamos falando sobre notícias internacionais, enfim, vamos falar de uma companhia holandesa. A empreiteira Odebrecht anunciou hoje o início da negociação para a venda do controle acionário da Braskem, né, que é a líder mundial na produção de biopolímeros e a maior produtora de resinas também das Américas. A compra está programada por uma companhia holandesa. O comunicado aos acionistas aconteceu hoje, sexta-feira, no Rio Grande do Sul. A Braskem, é a dona de quase todo o polo petroquímico. Não é legal isso pra gente. Eu vou explicar por quê. Porque os polímetros deles se derivam o poliéster de alta e baixa densidade. Leia-se plásticos, que hoje habitam tudo na indústria. As termoplásticas, vão puxar preço. Vamos, sim. Tudo é de plástico. Subiu o preço do plástico, subiu tudo. E a Braskem é certamente uma das maiores produtoras de matéria-prima, não só do Brasil, mas do mundo. Ou seja, se ela cair nas mãos dos holandeses, os holandeses vão querer o quê? Lucro, né? Mas ninguém trabalha de graça. E aí vem mais preço. Enfim. A dona Carmen Lúcia, alguém conhece a dona Carmen Lúcia? A Lúcia, presidente do nosso STF, deu uma declaração hoje espetacular. Ela disse que os ministros do STF são mais conhecidos e mais populares que os jogadores da seleção brasileira. Eu queria que alguém falasse sobre isso. Não, mas eu falei isso esses dias. Ela disse isso hoje, né? Mas eu falei que eles são mais conhecidos que os atores da Globo. Esses jogadores da seleção brasileira, gostando do Neymar, que tem toda essa popularidade, moram na Inglaterra, na Alemanha, na Itália. Na Europa. Ela disse, porque está sob êxtase de que segunda-feira, pela segunda vez, assumirá a presidência do Brasil nas ausências de Temer, que vai, acho que à Argentina,
o presidente do Agora, Senado, eu lhe faço uma pergunta. da Câmara, que seriam, na hierarquia, seriam os presidentes. O senhor, como jurista que conhece a Constituição, qual é o poder que tem esse substituto eventual? O poder total e absoluto de medidas, só que o caso dela ela será por apenas 24 horas. Na primeira vez que ela assumiu a presidência, que foi ela sai do gabinete dela e vai para o palácio? Exatamente o que ia narrar para ti. Na primeira vez que ela assumiu a presidência, que foi em abril, ela não quis o gabinete do Temer. Ela pegou, pediu uma salinha do lado, uma mesinha, despachou do palácio, mas não quis o gabinete do Temer. E então agora se aguarda como ela procederá na segunda-feira. Mas ela está no pleno exercício da presidência do Brasil. Tivemos quando o Collor fez uma viagem, deixou o Itamar no lugar dele, o Itamar começou a fazer medida. Ele teve que voltar na cozinha. O Temer acho que vai viajar. É Paraguai? Não sei. Eu acho que é Argentina. Mas assim, ó, eu quero levantar uma questão sobre essa manifestação da ministra Carmen Lúcia. Mercosul, Gustavo. Um negócio por aqui. A ministra, eu acho que ela falou isso no sentido de que, dentro de um contexto em que ela estava se manifestando, dizendo que o STF tem, nos últimos tempos, se sobreposto, tem olhado para a nação, coisa e tal. Me permita discordar do conceito com que a ministra abordou o tema. A ministra Carmen Lúcia, os jogadores da seleção são queridos pelo povo brasileiro. Eu pergunto uma coisa para a senhora, que tal você vai fazer um teste, botar Lewandowski, Toffoli, Gilmar Mendes, atravessar a Rua da Praia, ou atravessar a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, ninguém gosta, ou atravessar a Avenida Paulista. Aí a senhora vai ver o que é popularidade e a diferença. Uma coisa é ser conhecido, o Fernandinho Beiramar também é conhecido, Lúcia Ministra. Então, essa coisa de ser conhecido é muito diferente de ser querido, adorado ou respeitado pelo povo brasileiro. Me permita discordar da senhora. Os ministros do STF são conhecidos, mas de forma inversamente proporcional a que são conhecidos os jogadores da seleção. Eu, além de concordar contigo, eu só quero dizer que a única vantagem que nós tivemos dessa aparição, porque o Supremo, como bem disse, há 3, 4 anos atrás não sabia nem quem era o nome dos ministros, quem não militasse na justiça. Estados Unidos e hoje todos nós sabemos, né? Mas pelo menos também se pôde acompanhar quem é quem, porque muita coisa acontecia na calada da noite e exatamente nesse desconhecimento e omissão. Hoje não, tu até podes dar a decisão, mas o povo fica sabendo, o povo se rebela, o povo busca uma solução, né? E se conseguir alterar muitas coisas, como a própria prisão em segunda instância, que é uma vontade, que foi uma pressão social. O senhor Vitorino falou a respeito do cidadão que foi preso em Moscou quando fez uma manifestação. Ele fez uma manifestação a favor dos homossexuais. E aí o policial chegou do lado dele e disse: o senhor não pode fazer porque a lei do país não permite. Se o senhor continuar insistindo nisso, eu vou ser obrigado a levá-lo até a polícia, né? Aí ele continuou, foi levado pela polícia. E depois foi liberado. Né? A lei do país. Concordo. Não concordo com essa lei. Mas como eu estou num país diferente do meu país, eu tenho que entrar nas leis do país. É uma lei... Leis do país, sim, mas eles não querem manifestações durante o Mundial. No Mundial eles não querem esse tipo de manifestação. Depois que acabar o Mundial, não sei se não vai ser pior, inclusive. Até porque tem umas repúblicas ali que ainda são... A Chechênia, da Chechênia. Não, sem entrar no mérito da decisão, é o mesmo que eu sair daqui, entro em qualquer país que seja lá, né? E vou impor como eu acho que deve ser a vida, como eu acho que deve ser os conceitos. Não pode funcionar assim, lei, mas eu acho que ela tem que ser aplicada porque é a lei do país. É que esse virou notícia porque é contra o grupo LGBT. Isso aí está tudo aí vira notícia. Se fosse contra uma lei de trânsito lá, ele teria sido preso e nós não ficaríamos sabendo. Esse problema todo, sabe por quê? Porque os argentinos botaram um vídeo na internet onde aparece um cara dando um beijo no outro, dizendo que isso é muito legal, que a Argentina gosta, que o mundo gosta, só a Rússia que não quer. Então criou-se esse tipo de ranço com a Rússia. Não, o mundo gosta, não. O mundo respeita. Respeito. Não vamos invadir, né? Nem a lei, nem a quem, né? Nem a lei, nem a quem. O senhor é muito inteligente. Estou em grande fase. O senhor é muito inteligente. Né? É que o senhor sabe quando tem um comando severo hoje, eu estou tentando me esmerar. O que o senhor acha? O senhor acha que a Magda é mais severa que ele? Não, o senhor vai avaliar. O comando é com inteligência. Vamos agora à participação. O comando com inteligência. Vamos à participação dos nossos telespectadores. Opa! O seu Alessandro Toledo mandou uma mensagem que ele começou mal, mas depois ficou bem e chama atenção para um aspecto muito interessante. Obrigado pela sua mensagem desde já, seu Alessandro. Ele diz o seguinte, ele começou assim: Magda ou Vitorino? Magda, Vitor Magda. Começou mal. Ele disse: a mobilidade social
existem duas formas, a horizontal e a vertical. Eu vou resumir aqui porque o e-mail é um pouco grande. A horizontal é aquela na qual a mobilidade social se dá em mudança de região. A pessoa não muda de classe social economicamente, muda de região. Essa seria a mobilidade horizontal. E a vertical é aquela na qual a pessoa ascende, seja no mesmo lugar ou seja em outro local. O seu Alessandro mandou uma bela mensagem. Muito obrigado, seu Alessandro. E valeu a brincadeira. Aqui a gente falou de horizontal e vertical bem sério. Sim. Se a Magda falasse, dava uma olhadinha, né? Sim. Tu viu como é que é? Você é âncora? O senhor está com a palavra cortada por 10 minutos. Vamos a mais notícias, Ellen Dornelles, por favor. E o governo federal publicou nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, o edital de leilão de 6 distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras. De acordo com o edital, a privatização está prevista para ocorrer no dia 26 de julho. Estão à venda 6 distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras que atuam em estados das regiões Norte e Nordeste. Acre, Alagoas, Amazônia, Roraima, Rondônia e Piauí. O edital foi publicado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização das companhias. O texto vai estabelecer as condições de privatização das distribuidoras mediante a concessão de serviço público associada à transferência do controle acionário destas empresas. Alguém quer discordar de mim se eu disser que as empresas elétricas brasileiras aos poucos serão compradas pelos chineses? Não tem nenhuma dúvida. Eles já são donos de 70% da distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Sul. E eles estão esfregando as mãos para comprar a Eletrobras. Agora, trocando de assunto, se o senhor me permite trocar de assunto? Não, eu queria abordar um pouco mais esse assunto, porque esse assunto é importante. Eu estou falando de energia elétrica. O senhor vai falar do NIT, do Norte, do Chopinho, do troço aí. Mas eu ia falar do... O senhor, por favor, o senhor me aponta o assunto que eu digo que o senhor dá a palavra. É o Trump. Quem? O Trump. Não, agora é assim, ó. Aqui não tem democracia comigo, não. O Trump é um bom assunto. Não, acontece o seguinte, o Trump, quando se encontrou-se lá com um cidadão aqui, lá, o baixinho, como é o nomezinho dele, o Kim Jong-un lá, o Junjunzinho lá, e aí apresentou um general que é o comandante de todo o exército da Coreia do Norte. Aí o Trump estende aquela mãozorra dele, aquela mão para cumprimentar, e o general faz continência. Mãozorra é bom. Faz continência. Aí o Trump, sabe o que o Trump fez? Fez continência também. Ele foi educado, não foi educado? Então a imprensa americana caiu de pau nele. E isso é triste, porque o Trump tá para conseguir um negócio inédito. Os caras, em vez de aplaudirem ele, xingaram ele. Eu juro para vocês que não estão entendendo. Quem não vai me xingar é a dona Ieda Chaim, pelo abraço que eu vou mandar para ela. Dona Ieda, com 87 anos, fez um gentil telefonema dizendo que assiste diariamente. Que legal, que bom. Um abraço grande, forte. É bom porque a gente a cada dia aumenta o número de telespectadores. Dia desses eu tava com o Facebook, como eu estou aqui agora, mas eu não consigo ler os dois, gente, então me perdoem. Nós ultrapassamos a marca de 2.200 watts num mesmo programa. Gente, muito obrigado mesmo. Em uma hora, né, Gustavo? Em um pouco mais de uma hora de programa. A gente fica extremamente feliz. Aliás, eu já convidei a rapaziada do Ibope. Vem visitar a Rede Pampa, vem conhecer o nosso programa e vem ver o que acontece aqui e aqui, tá? Não fiquem assim, né? Porque depois que o Domício Torres, nosso amigo, né? Foi embora. Os pontos do Ibope se mudaram tudo no mesmo endereço. É curioso, mas a gente já está acostumado com isso aqui. Vamos a mais uma notícia, dona Ellen. Então, uma notícia curiosa que ganhou destaque nas redes sociais. Ela hoje foi no site de notícias muito abordado aqui no país, né? Uma cratera gigante com 46 metros de profundidade, 69 metros de comprimento e 29 metros de largura. Ela se abriu misteriosamente
misteriosamente perto de uma vila de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, na Bahia. Além de chamar a atenção pelo tamanho do buraco, né, tem preocupado os moradores que ainda não sabem como que ela se formou. A multinacional americana Dow Química, que atua na região, está investigando esse caso para saber se a erosão é por conta do trabalho da empresa. Enfim, técnicos de órgãos federais, como a Agência Nacional de Mineração, já estão na vila conversando com os moradores e eles querem saber o que aconteceu. Pois é, gente, é nisso que dá, né, Ellen? Você vê, o homem agride a natureza e a conta chega, né? Verdade. E, Marne, como a gente já viu isso? É impressionante, porque nós temos de destruição no Brasil, na floresta amazônica, tanto é que existe um projeto internacional, inclusive nos Estados Unidos e outros países da Europa, de entrar na Amazônia e proteger a Amazônia, de destruir a soberania brasileira na Amazônia brasileira, porque a Amazônia tem Peru, tem outros países onde existe também a Amazônia, uma grande parte da Amazônia, mas parte da Amazônia está em território brasileiro, são os 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Eu vou repetir, 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que é a Amazônia, superior à República Argentina. Olha, vejam só a importância. E cada dia que passa, mais queimadas acontecem, destruindo a natureza. O ecossistema está terminando. E a riqueza que tem lá, hein, Marcos? Sim, é impressionante. Eu sobrevoei diversas, você deve ter sobrevoado também. A indústria fármaco diz que é a maior reserva para pesquisas do planeta. E o mais importante, que vem cientistas do mundo inteiro estudar e roubam as plantas, e roubam as ideias, etc., os fitoterápicos, essas coisas todas. Você sabe que os índios só usam essas ervas, né? Só usam essas ervas. É uma coisa realmente maravilhosa. E o homem está destruindo a natureza, né? E esse buraco aí que aparece é a prova da erosão. Algum motivo. E a dona Ellen está mostrando aqui que parece que leva 4 meses, né? 4 meses até para os cientistas, né? Para os cientistas, os homens, aqueles que trabalham com a terra, né? Possam dar um veredito sobre isso, né? Saber o que aconteceu. Os geólogos, né? São geólogos. E é um trabalho em tanto. Mas, olha, sobre veredito, a gente abordou ontem o assunto da proibição da condução coercitiva votada pelo STF e com a proibição vencida por 6-5, com a relatoria do ministro Gilmar Mendes, sendo seguido por 5 dos seus pares. E o Ayrton Roxo, nosso doutor Ayrton Roxo, ontem disse, olha, sabe o que vai acontecer? É o seguinte, vão aumentar as prisões. O juiz não consegue ouvir o cidadão, vai aumentar a prisão, vai dar um canetaço e vai aumentar a prisão. E hoje os delegados, Associação de Delegados Federais, disse a mesma coisa. Juristas entrevistados hoje pelo Brasil disseram a mesma coisa. 5 dias. Vão aumentar as prisões. Doutor Ruschel, parabéns. Gustavo, na verdade, a gente alerta que às vezes no afã de proteger, tu desprotege. Né? Foi evidente que isso aí, nós dissemos até da onde vinha a lei, nós tivemos 227 prisões, conduções coercitivas dentro da Lava Jato, inclusive só dentro da Lava Jato, né? Então se criou, o Gilmar Mendes veio com essa e concedeu essa liminar, estavam suspensas. E aí nós alertamos aqui, Gustavo, também com a tua contribuição, de que era evidente que o juiz ele não vai abrir mão das formas de investigação. Então, ao tirar um mecanismo poderoso desses, o que lhe sobra? A prisão. Porque aí sim, tu preso, aí eles pedem para depor, Maria. Ao contrário, aí fica o advogado lá enchendo o saco. Que horas nós podemos fazer audiência? Que horas nós podemos apresentar o cliente? Vou lhe fazer uma pergunta técnica jurídica. O cidadão, condução coercitiva, termina o depoimento, é liberado. Sim, porque ele era convidado, ele era um informante. E a temporária, 5 dias? 5 dias. 5 dias. A prisão temporária renovável só por mais 5 dias. Mas são 10 dias na cadeia? Não, e pode ser uma preventiva, que preventiva não tem data. Aí tu tem que convencer o juiz que tu pode sair. O Palocci está em preventiva até hoje. Exatamente. O Palocci é um bom exemplo. Né? Exatamente. Ele está há mais de 1 ano. Gustavo, eu queria linkar com essa questão que nós citamos no início, a questão do Gilmar Mendes. Eu queria cumprimentar primeiro o jornalista Roberto Dávila. Ele soltou alguém, o Gilmar Mendes, hein?
Não teve tempo que não funcionou. Não, soltou. O prefeito de Mauá. Ali no Rio? Soltou o prefeito de Mauá. Foi a notícia que é hoje, foi ontem? Já soltou? Foi ontem? soltou ontem. Então. Eu queria só repercutir a notícia, Gustavo, e cumprimentar o jornalista, porque eu cansei de entrevista babaquinha, né? De fazer... Fica fazendo perguntinha de... Que termo que o senhor usou agora? Esse termo é um termo ruim, então quero desculpar com os telespectadores. Não, na sua boca eu não fica bem. Não fica bem. Então eu não gosto de entrevistas papai e mamãe, tá bom? Entrevistas papai e mamãe. Isso aí, tá, então, corretíssimo. O Roberto fez uma pergunta que eu acho que todo brasileiro gostaria de ter feito, Gustavo. Perguntou para o ministro Gilmar Mendes: o senhor não se sente constrangido em soltar pessoas que são do seu relacionamento? E aí eu anotei a pérola da resposta. Eu anotei. Não somos amigos íntimos. Somos amigos naquela forma brasileira de ser. O que seria isso, Gustavo? O que é ser amigo numa forma brasileira? É a justificativa que ele dá para não se sentir impedido e julga casos de pessoas. Ele foi subchefe da Casa Civil desde 1996, então ele diz que conhece todo mundo, mas ele só conhece essas pessoas de uma forma brasileira de ser. Agora nós precisamos interpretar aqui o que é uma forma brasileira. A sensação que eu tenho é que esse cidadão perdeu completamente o controle com a realidade. Verdade. Perdeu completamente o controle com a realidade. Ele não tem mais... ele encontra no delírio, no proselitismo... no delírio. No delírio, no proselitismo, justificativas inacreditáveis para as decisões que ele toma. Tudo bem, se ele está trancado no quarto, pode fazer o que ele bem entender, tomar a decisão que quiser, mas, sabe, é um país inteiro que está sob a caneta desse cidadão. E ele justifica dessa forma. Dessa forma, Gustavo. Eu fui na palavra por palavra. E a segunda justificativa, essa sim mais técnica, que se prestou atenção, ele disse: por que o senhor tem soltado essas pessoas? Olha a justificativa dele. Ele dá exatamente a justificativa que nós damos para não soltar. Porque a pessoa, para não ser solta, ela tem que estar com a ameaça de que ela vai destruir as provas, de que ela vai ameaçar as testemunhas, que ela vai sumir com o produto do roubo. Então, como ele não vê, Gustavo, que nada disso vai acontecer, então ele solta. Quando a nossa resignação, que é exatamente isso que o pessoal da Lava Jato vai fazer. Ele ameaça quem pode contar os seus segredos, ele some com o dinheiro do país, ele distribui por familiares, por amigos, ele destrói provas. Todos os requisitos que deveriam conceder a prisão preventiva é o que ele, numa entrevista, e aí falando em caso abstrato, ele justifica para soltar todos os mais de 20 que ele soltou só nos últimos 15 dias da Lava Jato. Pobre Brasil. Vamos deixar mais leve, Chicão. Final de semana, já estamos na madrugada de sexta-feira. O que tem para se fazer até amanhã de sábado? Sábado, madrugada de sábado. Madrugada de sábado, é verdade. É verdade. Madrugada de sexta para sábado. A sexta virou sextou na noite. Sextou. Você sextou. Eu acho que sábado em Porto Alegre, realmente Porto Alegre regrediu 10 anos atrás. É verdade. A nossa noite, o Ruxo, eu me cruzo muito com ele na noite, um cara que tem grandes amigos também, que circulam e são empresários. Vitorino, a nossa noite está muito fraca. Ou você vai na Woods, ou você vai para um barzinho, ou você fica em casa. Do jeito que essa temperatura está, o negócio fica em casa. E tu pega e tem um carro de 100 mil reais, como nós nominamos aqui. Verdade. Tem um carro de 100 mil. E aí não pode ir com o carro, porque se quiser tomar uma bebidinha ainda não pode. E aí então tem que pegar um Uber, tem que pegar um Uber, ser levado por um carro de 15 mil reais para festa. E mostra para a mulher no carro, ela vai dizer, não é teu. Deixa eu só explicar uma coisa. Eu vou ter que defender. Senhor Vitorino, o senhor deixa-me defender. É que ele tem muita capacidade. Por isso que ele tem um carro de 100 mil, o senhor não acredita nisso? Isso é verdade. Não, mas eu não disse que era imerecido. Eu só disse que ele não pode usufruir. Tem essa diferença. Porque, digamos, ele sai para jantar, sábado de noite. Ele pega uma indicação do Chicão e sai para jantar. Aí ele quer tomar um vinhozinho, tem que abandonar o carro, porque ele não vai dirigir. Então ele tem esse carro de 100 mil e não usa. Não bebe. Não pode Se ele não bebe, a mulher vai dizer, não tem charme nenhum esse cara. Está zerado. Mas ele sai com alguém? Ele tem saído com alguém? Eu não sei se ele tem saído. Hoje disse que não tem. Vai ser frio esse fim de semana, hein? Essa semana foi bastante fria aqui no estado. Sábado, mas a próxima vai melhorar. A Metsul Meteorologia já está afirmando. Fica perto de zero? Fica perto de 0 essa grau. Madrugada não vai ser fácil. Madrugada
bancada não Nem o ar-condicionado funciona. Vai ser difícil. Não passa dos 15 graus o fim de semana. Mas semana que vem esquenta. Gente, semana que que vem a absurdo. gente vai ter um tempo. Me preocupa o final de semana. Durante a semana a gente trabalha. Não, Então tu vai fazer o quê no final de semana? Tanta temperatura. Rapaz, coberta e laptop. Eu e o laptop debaixo da coberta. Tu acha dessa, hein? Mas no sábado e domingo vai ter um solzinho ali. Eu Vai adoro poder o aproveitar, laptop. vai poder aproveitar. Diz que o Vitorino, para lembrar a infância dele, ele dorme de tip-top. Não. E leva o laptop. Não, hoje eu não vou fazer bullying com o apresentador, porque ele é eu acho que vocês não devem. A gente está falando de noite aqui de diversão e de restaurante. Eu dei a notícia no início do programa. A Prefeitura de Porto Alegre está cadastrando restaurantes que vão funcionar 24 horas em Porto Alegre. Na verdade, vão funcionar de madrugada, né? É verdade. Porque, Chicão, tu sabe melhor. Dá fome 3 horas. O sujeito sai de um show. 1h30, 2 horas, 3 horas da manhã. Mas, Vitorino, tá com fome. Vai comer aonde? Vitorino. Tinha o Treviso antigamente. Agora, de novo, vamos falar de Ailton Rocha. Só eu e o Mário nos Conhece lembramos do alguma Treviso. coisa na noite. Os restaurantes em Porto Alegre, depois da meia-noite, não vai muita gente, nem sabe. Não, olha, A maioria dos restaurantes- até vou fazer um jabá aqui. Eu sou o único cara que faz jabá e não sem mas jabá. tu- Não ganha nada. É um jabá sem jabá, 11 horas, não tem ninguém É um jabá no sem restaurante. jabá. Olha aqui, ó, eu tenho por hábito, por exemplo, nas madrugadas, quando eu habito a madrugada por algum motivo, eu passo na canja lá do Figueira, melhor canja. Cabelo já de ouvi anjo. falar. Alegre, Já ouvi. esquina da Estrada do Forte com a Estratégica São e Mas Brasil. é um outro tipo de operação. Histórica, é a só melhor operação. canja de Porto Alegre, é espetacular. E lá vira a madrugada inteira. Mas É é outra verdade. tipo Mas de é operação. sopa, uma operação diferente. Não é um restaurante nesse estilo. Não, mas tem razão, tem razão. Restaurante preta-porteiro. Tem razão, você quer jantar 3 horas da manhã? Teu barranco tá fechado? Bah, com esse Não, frio, uma barranco não. canja. Barranco Não, não. 3 da manhã tá. O barranco segura. Não, na Ele fica segunda, até o terça-feira. Mas os dias, Não, lá fora. os dias mais Barranco, nobres, é. ele já ainda se permanece barranco aberto. permanece nesse Mas horário. não E roda nessa 24 canja tem horas. osso buco e tal? Não, é canja de galinha, né? Não é de osso buco. É canja Galinha pra não quem tem se osso cedeu Marco. na bebida, Deixa seu ser Mário. burro, Marno. Presta atenção. É quem se cedeu na bebida. Onde é que O senhor Que horas poderia me dorme, hein, representar? Mário? Hein? Lógico. Que horas tu dorme? Eu? Meia-noite. A dona meia-noite. Ellen? Não, mas a dona Ellen... eu não posso fazer essa desculpa essa pergunta. pergunta. A dona Ellen... Desculpa em nome da dona A Ellen. dona Ellen, às 6 horas da manhã, está com a sua voz na Rádio Pampa. 10 horas eu tô verdade. dormindo. E o Marne às 4 da manhã. 4 e pouco, mas ela também levanta essa hora. Mas o que tu faz de noite lá no centro, então? Ah, na não, madruga? a pergunta Por que é que diz que pessoal. eu vou pro centro? Foi assassinado no assaltado cidadão às 3 e hoje. meia da E manhã. como é que o Mário tá fazendo 13h30? É um homem de família, 3 e meia da manhã. Um homem de famílias. É um homem de família. Famílias. Várias Senhor famílias. Russo, eu vou lhe dar uma procuração para o senhor me Pois não. representar. Ai, com que prazer. Com uma Com que ação prazer vou fazê-lo. indenizatória Que prazer pela vou fazê-lo. destruição da minha moral, pelas imagem. calúnias que me são imputadas. Imputadas, principalmente. E pelo mesmo. E sempre pelo mesmo operador, hein? Sempre pelo mesmo A operador. operação é sempre igual. É recorrente. repetitiva. Posso falar dos aniversariantes, senhor? O âncora não quer. Muito bem, O agora, Vitorino senhor, quer por terminar favor, com os aniversariantes eu do quero os programa. aniversariantes do Mário Marciais. Destruiu o Ele programa. quer destruir. Primeiro aniversariante, um dos grandes cantores, um dos grandes autores da música popular italiana, Io che amo solo a te, Sergio Endrigo. Lembram dele? Canzoni per te, que foi a vencedora do festival de Sanremo, de 1968, quando o Roberto ganha, né? O Roberto não ganhou, quem ganhou foi o Sérgio Endrigo. Ele representou o Sérgio Endrigo cantando a canção como il primo cantante da música de Brasília. Sérgio Endrigo. Rubem Aguirre, até hoje eu perguntei, Rubem Aguirre era o professor Girafales, né? A formação foi dada pela dona Ellen aqui, que morreu em 2016, o professor Girafales, da história do Chaves, que todo mundo Que continua conhece. líder de audiência, Isso, impressionante, incrível, já né? repetiu 5.000 vezes. Nilson, lembra desse cantor, Nilson? Me lembro. Isso, Aí, a Everybody's Talking. Isso, que Everybody's foi a Talking. música que Tema roda do- 5 vezes no Perdidos na Noite. Perdidos da No noite. filme que ele, a música... John Voight e Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Belíssimo que fazia um pé torto ali. Ele era fantástico. Perdidos Dustin na Hoffman Noite, o nome original era Midnight Cowboy. E cowboy. É isso aí, porque ele era um cowboy de gênio da bancada. Cowboy Só da porque eles meia-noite. viram o filme também. Isso tá muito puxar saco Que deixa o hoje. Mário dizer os aniversariantes. Não é demais. O grande cantor de rock francês Johnny Hallyday. Johnny Hallyday está de aniversário no dia de hoje. O cantor Ralph, da dupla Christian e Ralph.
A Ellen Hunt, a atriz americana, que completa hoje 55 anos de idade. Essa moça atriz é espetacular. Espetacular, já ganhou o Oscar, Pelo filme Melhor Impossível. Isto. Ela e o Jack Nicholson. Jack Nicholson, perfeito, quando ele é um racista, um camarada chato, e ela aguenta ele. Mas o filme que eu gostei foi o Náufrago. Lembra do Náufrago? Ela, aquela mulher que perde, o avião cai, ele fica tudo volta. Ela, quando ele volta, o Tom Hanks. É a participação dela. Não é o Kevin Costner, eu acho que eu acho ela muito bonita. Quando ele volta, ela está casada e a mãe. Casa. E como é que ele vai fazer? Ele desiste e vai embora, né? Vai fazer a última entrega daquela empresa americana, o American Express? FedEx. É federal, né? Federal, né? Caiu aquele Boeing, é uma cena horrível. Oliver Kahn, quem foi, senhor Chicão? Um dos maiores goleiros do mundo, da Alemanha, foi o craque da Copa de 2002, que o Brasil ganhou. E tomou peru no último jogo. Tomou um peru no último jogo, no jogo do título. Não foi um peru, ele soltou a bola. Ele foi uma... Peru foi o... Se era o goleiro do teu time, não foi espanhol. Não, o Rio de Janeiro, os goleiros mais caros do mundo, tomou um peru. Aquele hoje à tarde foi peru. Tem mais um aniversariante, senhor Vitorino, a Chiara Tivello. Conhece? É uma cantora italiana realmente maravilhosa. Ela cantou algumas músicas da Ana Carolina, né? Cantaram juntas e tal. Parece que eram muito amigas pessoais, etc. A Chiara Tivello, cantora italiana, além de ser uma mulher muito bonita, ela tem uma voz maravilhosa. Aliás, os italianos têm uma capacidade artística fantástica, né? Quem conhece a Itália, quem conhece as cidades italianas, vê a arte do italiano. O italiano, ele tem um senso artístico realmente extraordinário. Senhor Gustavo Vitorino. A Ana Carolina que você falou, ela é uma amante da música italiana, e o sucesso dela começou exatamente por uma versão de uma música italiana que, aliás, doutor Ayrton gravada pela Chiara Tivello. O sucesso da Ana Carolina começou com a gravação. Sim, e bem. E toca violão. Começou com o sucesso de uma música italiana. Verdade. Uma música italiana. A versão da Ana Carolina se chama Eu e Você. Muito bom. Essa é uma canção italiana. Você poderia cantar o senhor canta bem. O Pato canta na Grenal. Essa canção é a versão de uma canção italiana muito bonita, e a Ana Carolina fez uma versão em português. É isso que agora. Eu e Você. Não é assim tão complicado. Essa canta bem. Não, essa aqui é profissional. Essa aqui é Imagina com o violão, hein? Pra quem não sabe, aquela cobertura com o violão. A dona Ellen é profissional. Os vizinhos querem mandar ele embora. Não, é preparado para engatilhar. É o seu doutor Gustavo. A esperança. Ele se despediu. Eu jamais interromperia o aniversário. Quem é o que mais interrompe aqui? Quem é o que mais interrompe? Então, por favor, assume a palavra antes que eu casse, por favor. Então vamos lá. Há esperança ainda no ser humano. Na Bahia, Chicão, esse assalto que se faz em mercado, é que duas meninas foram lá e roubaram 2 garrafas de bebida, com quase R$600 em bebida. E o vídeo foi gravado pela coisa, e esse vídeo circulou. E daqui a pouco, quem é que viu o vídeo? O pai das meninas. É verdade. Ele pegou as 2 meninas, que estou dizendo são maior de idade, né? Pegou, foi no delegado, isso aqui, são minhas filhas. Quanto é que foi o prejuízo? Eu quero pagar. E elas vão responder processo criminal, porque são maiores de idade e foram pegas furtando, né? Então, esse senhor, daí tem o retrospecto dele, ele é um funcionário público, ele é um professor de educação física, ele lida também com os jovens, e ele disse que não poderia calar, ele não poderia, iria contra tudo aquilo que ele arrasou e pregou uma vida inteira. Isso? Bem, o que vai se estudar através da psiquiatria e do próprio processo penal que ele infringiu. Mas ele foi lá, ele disse que o vídeo foi visto por todo mundo e ele não poderia ficar assistindo aquilo que ele condenou a vida. Para quem não sabe, elas vão ser processadas do mesmo jeito, porque é uma ação penal, uma ação pública penal, incondicionada. Né? Incondicionada. Ou seja, o perdão da vítima não resolve. E alguns ainda vão imputar a ele a responsabilidade desses atos desairosos dessas meninas, né? De roubar. Mas eu acho que esse pai mostrou dignidade. Eu acho que esse pai mostrou dignidade. Com todas, mas ele vai ser acusado, que não deu educação para ela. Porque elas podem pagar imediatamente, mas a lição que elas estão tendo para o resto da vida poderá, com certeza, quem sabe, né? Falando em lição, 2 países do Reino Unido, na verdade todo o Reino Unido, né? E a Irlanda, aquela que não pertence ao Reino Unido,
A Irlanda protestante, né, Marne? Isso, é a protestante e a católica. Sim, tem uma delas que não pertence ao Reino Unido. Eu não sei se é a protestante ou a católica. A católica que não pertence. Que não pertence, muito bem. Dublin ou Belfast? Não sei, é a Irlanda. É Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, chamado Eire. Todo o Reino Unido e mais a Irlanda, que não pertence ao Reino Unido, tomaram uma decisão e pediram a direção da rede de fast food McDonald's que nunca mais use canudinho plástico em seus territórios. A direção do McDonald's aceitou e esses dois países baniram o canudinho plástico. O canudinho que será servido a partir de agora será aquele de papel que se dissolve. O Rio de Janeiro foi o Rio de Janeiro que tomou isso. Tu que é uma celebridade no jornalismo, sabia que a Índia é o único lugar... Eu concordo contigo, viu? Poucas vezes eu concordei. A Índia é o único lugar que o Big Mac não é de carne de gado, é de carne de galinha. Sim, porque a vaca é sagrada. Sabia que a vaca na Índia pode entrar no estúdio aqui, sentar que tu não pode tocar na vaca. Vai ser difícil nas nossas cadeiras aqui, mas ela pode sentar. Ela que pensa fazer isso. O senhor está em estágio probatório falando mal das cadeiras? Não estou falando das cadeiras. Eu diria que elas anatomicamente elas se adaptam a nós. Meu amigo, uma cadeira que aguenta o senhor Vitorino. Senhor Vitorino, eu só quero dizer que o Rio de Janeiro, nós noticiamos nessa bancada aqui há umas 2 semanas atrás, que lançou uma lei municipal proibindo esses mesmos canudinhos. Então me parece que está virando notícia. Mas o que tem o canudinho para ser proibido? O canudinho, Chicão, ao contrário do copo de plástico, que já é uma agressão à natureza, o canudinho, por ser pequeno, as pessoas descartam de qualquer jeito, atiram no chão, cai no ralo, choveu, aquilo vai para o ralo e entope, e é plástico, não dissolve. O que acaba acontecendo? Provoca a tragédia. A gente viu, né, Marne? E o meio ambiente a gente cansa de ver quando tinha aquelas pesquisas do Jacques Cousteau. O Jacques Cousteau pescava, encontrava animais mortos em alto mar. Cheio de plástico no estômago. Coitadinho dos bichinhos. Garrafas de plástico, enfim. Então, o plástico... Mas eu repito, o inimigo da natureza não é o plástico, é o homem. É o homem. O plástico é uma ferramenta, é um produto criado pelo homem para lhe servir. O mau uso do plástico, a falta de educação no descarte, é que provoca essa tragédia. Eu não sou contra o plástico. O ser humano tem que evoluir muito ainda. Muito. Eu fiz uma vez eu fiz uma manifestação, o pessoal do Sindiplas lá mandou uma carta muito educada, dizendo, olha, não é assim. O plástico não é inimigo do homem. De fato, não é. O inimigo do homem é o homem. É o homem. É o homem. Isso não se discute. Seu Ayrton Roxo, vamos a mais notícias para fechar o programa. Eu queria só repercutir o que o Chicão já anunciou, porque é muito importante. Abriram-se 500 vagas na Polícia Federal e a gente quer noticiar, porque embora não sejam para o Rio Grande do Sul, pegam estados lá de cima, Gustavo, mas é importantíssimo o preenchimento dessa vaga e também por serem vagas extremamente bem remuneradas. Veja que vagas para agentes remuneram acima de R$11 mil. E para delegados de polícia, que exigem aí a formação em curso de Direito e 3 anos de advocacia, a remuneração acima de 22 mil, Marne, mais as vantagens e benesses de um cargo. Eu não entendi, 3 anos, não, 3 anos de prática. 3 anos de prática na advocacia, não basta só estar formado. Sim. Então, além do canudo... Ele tem que estar formado e ter 3 anos de prática como advogado. Aí ele se habilita a poder fazer o concurso para delegado da Polícia Federal com rendimento acima de 22 milhões. Pode fazer o concurso aqui. 22 milhões? 22 mil reais. 22 mil. Ele faz aqui, mas será nomeado para estados lá de cima, onde tem a vaga. A gente vê que a preenchimento dessas vagas mais difíceis querem estimular pela remuneração. E é bem interessante. Aliás, eu não canso de dizer, as carreiras jurídicas, o curso de Direito é um dos que propicia o maior leque de possibilidades. E só para finalizar, Mundial, Jogo do Brasil, domingo. Com a Suíça? 2-0. Muito. Mas a dona Ellen é 2-0, né? 4 barbados aqui esqueceram que o Brasil tem amanhã, pelo Mundial. Pelo Mundial. Brasil, Suíça. 2-0. 4-1. 3-0. Acabou. Eu acho que é 0-0. E diante dessa realidade, diante desse placar, diante desse pessimismo do Chicão Tofani e do entusiasmo dos demais participantes, estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a nossa participação especialíssima da Ellen Dornelles. Segunda-feira as meninas estão de volta, a Magda Beatriz e a Carla Krieger estarão com vocês. A todos, bom final de semana, bom descanso, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia.
Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.